Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente falar um pouquinho sobre a evolução humana, mais especificamente porque o Homo sapiens tem uma diferença com as outras espécies, por que ele sobreviveu, porque ele conseguiu se adaptar e basicamente as outras espécies acabaram ficando pelo caminho da evolução. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as particularidades do Homo sapiens e por que, né, a partir dessa perspectiva da evolução. Então a teoria do Darwin, né, os escritos, a publicação da origem das espécies do Charles Darwin, lá em 1859, revolucionou toda a perspectiva científica e a explicação sobre a origem do ser humano. Ao longo do século XIX, o achado de alguns fósseis dos primeiros hominídeos, né, depois das famílias dos australopitecos e depois também dos achados dos fósseis, né, já dos gêneros do Homo erectus, Homo habilis, foram comprovando as hipóteses levantadas pelo Darwin, né, na teoria da evolução, né, das espécies, que as espécies, a partir de um conceito, né, da seleção natural, elas vão sofrendo adaptações de acordo com as dificuldades que elas encontram. E aí os mais fortes, aqueles que conseguem se adaptar, sobrevivem, aqueles que não conseguem se adaptar acabam literalmente ficando pelo caminho. Então, ao longo dessa teoria, o Darwin levantou a possibilidade que nós teríamos um ancestral em comum com os primatas. Então, os achados arqueológicos, desde lá, né, dos primeiros hominídeos que nós encontramos há mais ou menos 7 milhões de anos, né, lá do gênero do Sahelanthropus tichadensis, que é o hominídeo mais antigo que nós temos, encontrado na região do Chad, na África, desde a família do Australopithecus até, né, as primeiras espécies do gênero Homo. Essa teoria foi sendo comprovada e a gente foi entendendo um pouco melhor sobre esse processo. Mas, de fato, o que faz o Homo sapiens ser diferente? Ter se adaptado, ter evoluído e ter construído tudo isso que está ao nosso redor. Então, uma coisa em comum entre todas essas espécies é que elas foram encontradas na África, né? Então, sempre importante falar da evolução humana é que o berço da civilização, o berço, né, do desenvolvimento e da evolução humana, né, está dentro do continente africano. Todas as grandes espécies de hominídeos, dos australopithecus, do gênero Homo, surgiram na África e foram se adaptando, foram desenvolvendo habilidades no seu processo de adaptação. O gênero Homo sapiens, ele surge aí aproximadamente há 200 mil anos. E o Homo sapiens, ele vai ter um diferencial, né? A sua evolução, a sua capacidade, ele passa por uma mudança, em especial na nossa capacidade craniana, no nosso cérebro. O cérebro do Homo sapiens é um cérebro já com uma diferença nas conexões internas. As principais teorias que ajudam a gente a explicar hoje, tá, por que isso muda, está ligado à ingestão de alimentos. Então, o gênero Homo, né, o Homo erectus, o Homo habilis, né, essas espécies de Homos, eles já começaram a desenvolver uma habilidade maior na capacidade de adaptação e eles também têm um diferencial que é o controle do fogo. E o fogo possivelmente provocou algumas mudanças importantes para o ser humano. A primeira delas é com a ideia da proteção, do aquecimento, mas também produziu algo extremamente fundamental, que é o cozinhar o alimento. Até então, o ser humano comia, ou a maioria do seu alimento era comido de forma cru, né? Ao fato de cozinhar o alimento, de esquentar, isso fez com que o ser humano conseguisse ingerir mais nutrientes, se alimentar de forma mais fácil, o que ajudou o corpo a absorver esses nutrientes. Isso pode ter sido o grande diferencial. Algumas teorias levantam que esse foi o grande diferencial para a nossa mudança cerebral, né, no sentido das conexões, né, das conexões internas do cérebro, possibilitando um aumento na nossa capacidade de desenvolver habilidades, né, de conquistar essas habilidades e se virar e se adaptar, de raciocínio, e também
possibilitou e abriu espaço para uma das outras, talvez o outro grande diferencial do ser humano, o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento da linguagem. Esse desenvolvimento da linguagem não é só a linguagem esta que eu estou usando com vocês, mas também a linguagem simbólica, né? A ideia do simbolismo da arte, da religião. Isso possibilitou a transmissão de conhecimentos, tá? Possibilitou a ideia de transmitir para as novas gerações conhecimentos que necessariamente eles não precisam aprender na prática, mas podem servir de base para novas descobertas e adaptações, enfim, para eles se virar com as dificuldades que eles vão enfrentar. Então, a fala possibilitou essa transmissão de novos, né, de informações. Também a fala possibilitou a organização de grupos maiores e mais complexos, né? Até então, o ser humano vivia em pequenos grupos, o que tornava ele muito mais vulnerável. A partir desse momento do desenvolvimento da fala, ele consegue então se organizar em sociedades mais complexas, consegue manter estratégias, estabelecer regras e conviver com grupos maiores de pessoas devido a essa capacidade de organização. Isso possivelmente ajudou e possibilitou o ser humano a sobreviver de forma mais fácil, a se proteger, a enfrentar os desafios, sejam eles naturais, né, no sentido de geográfico, sejam eles de riscos, de conflitos com outros grupos ou de ataques de animais, o que possibilitou uma sobrevivência muito mais fácil, né, e um desenvolvimento muito maior nesse sentido. Então, as grandes particularidades do ser humano na perspectiva, né, da teoria da evolução é justamente essa capacidade, né, nossa cerebral do Homo sapiens, e isso possibilitou a aquisição de habilidades, da fala, né, e isso se deve em especial, em particular, algumas teorias acreditam que é devido à alimentação, né, o fato de cozinhar o alimento, isso fez com que a gente ingerisse de forma mais adequada aquilo que torna a nossa vida de forma até geral mais saudável nesse sentido, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida.